Mais uma vez, meninas e meninas do 7º ano do Alternativa, vamos para mais uma de nossas videoaulas, agora com o assunto de reforma protestante. Mais um assunto do período que nós já estamos estudando desde ali da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Qual é esse assunto agora? A reforma protestante. Já passamos ali por aquele assunto inicial, já passamos pelo Renascimento, que foi a revitalização, a recuperação, o renascer nas cidades como Veneza, cidades como Roma, cidades como Florença, de toda a cultura greco-romana. Agora, nós vamos adentrar em um acontecimento que ocorre dentro desse período que nós já estudamos. Ocorre precisamente no século XVI, mais precisamente no ano de 1517, o que? A reforma protestante. E essa reforma protestante, algumas pessoas que já estudaram, algumas pessoas que já ouviram falar, sempre quando se debruça sobre esse assunto, vem sempre um nome em mente, sempre um nome é tocado com mais veemência, com mais destaque, digamos assim, o nome de Martinho Lutero, que foi o reformador no ano de 1517 da Igreja Católica, quando ele funda o luteranismo, ok? Só que a gente precisa frisar, a gente precisa deixar claro em nossos estudos que o Martinho Lutero, ele não foi a primeira pessoa a tentar fazer uma reforma. Ele não foi o primeiro homem, ele não foi o primeiro ser humano a tentar lutar contra algumas práticas que não se concordava partindo da Igreja Católica. E um dos primeiros homens a lutar contra estas práticas duvidosas da Igreja Católica, ainda no século XIV, foi o inglês John Wycliffe, que, vendo algumas práticas católicas que não condiziam com os escritos bíblicos, ele vai questionar isso aí e vai tentar mudar o comportamento das pessoas que praticavam aquilo ali. Uma coisa que precisa ser ressaltada é que John Wycliffe, logo depois John Huss, que eu vou já tratar, estes dois homens aí, eles não tentaram abdicar da Igreja Católica e fundar uma outra religião dentro do cristianismo em paralelo ao catolicismo, como Martinho Lutero fez. Que fique bem claro isso. Desde já vocês, meninos e meninas do 7º ano, tenham em mente que John Wycliffe e John Huss, eles não tiveram em mente o objetivo de fundar uma outra congregação, uma outra igreja dentro do cristianismo. O que eles tentaram fazer foi uma reforma no comportamento do clero, coisas que eles viam e que eles não concordavam, e eles questionaram. E John Wycliffe, por ousar fazer isso, no ano de 1384, ele paga com a vida, é acusado de heresia e paga com a vida por questionar a Igreja Católica. Já no século XV, John Huss, só fazendo um rápido levantamento bibliográfico aqui, John Wycliffe, ele era um inglês, e John Huss, ele era do que hoje nós conhecemos como a República Tcheca, certo? Inclusive, ele estudou muito, trabalhou muito em Praga, que é hoje a capital da República Tcheca. E aí, já no século XV, ele também vai questionar algumas práticas católicas, algumas práticas do clero, de padres, diáconos, bispos,
e outras pessoas ali que não condiziam com os escritos sagrados, com as escrituras sagradas. E também, por ousar questionar os seus superiores, ele também vai pagar com a vida. Só lembrando, John Huss como John Wycliffe, eles não pretendiam fazer uma outra igreja. Tá claro isso? Então, quem vai realmente ousar, quem vai abalar as estruturas da Igreja Católica vai ser este homem que vocês veem aí com o nome lá em cima no nosso slide, Martinho Lutero. Mas o que foi que o Martinho Lutero viu? O que foi que o Martinho Lutero fez? Como que ele conseguiu abalar as estruturas da Igreja Católica? E, gente, ele mexeu mesmo com a estrutura da Igreja Católica naquele momento. Como que ele fez isso? É o que eu vou explicar agora. Portanto, preste muita atenção no áudio que eu vou explicar agora para vocês. O Martinho Lutero, ele era um monge e ele era um grande conhecedor da Bíblia. Ele era um grande leitor da Bíblia. Ele sabia de todas as leis, as regras que tinha no evangélico, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Só ressaltando que o evangelho corresponde ao Novo Testamento, certo? Então, ele era um grande dominador da leitura bíblica. E ele observava que muitas práticas de padres, de bispos, de pessoas de dentro da igreja não correspondiam com o que estava escrito na Bíblia. E aquilo incomodava muito ele. E ele resolve se manifestar. Mas antes de eu adentrar ao manifesto de Martinho Lutero, que eu vou já dizer aí qual era o nome e onde ele fez isso, em que ano ele fez isso, vocês precisam entender quais eram as práticas que incomodavam bastante Martinho Lutero. Tinha muitas outras, mas tem duas que eu destaco aí, que está aí no slide, que eram as vendas das indulgências e as vendas de simonias. Eu explico cada uma delas. Gente, as indulgências eram um documento que os padres, bispos, diáconos, membros do clero católico, eles redigiam, escreviam, produziam e vendiam nas missas, vendiam em praças públicas, dizendo que o fiel, o católico, o cristão que comprasse aquele documento, ele estaria automaticamente comprando a sua salvação. Eles e o clero, as pessoas da igreja, eles se beneficiavam disso, eles conquistavam as pessoas em cima disso, pelo fato de que a maioria dos fiéis, eles não conheciam as leituras sagradas, eles não conheciam as escrituras sagradas, acrescentando dois fatos a isso. Por que a maioria das pessoas, a maioria daqueles fiéis não tinham conhecimento da Bíblia? Primeiro, a maioria de lá, não estou dizendo que eram todos, mas a maioria da população europeia, no caso, no que hoje é a Alemanha, certo? Naquele momento ainda não era a Alemanha, eram vários condatos, ducados, principados que compunham o que hoje é a Alemanha. A Alemanha só vai se tornar a Alemanha que nós temos hoje a partir do ano de 1871. Mas isso é uma outra história que vocês vão ficar sabendo só lá no 8º, 9º ano, quando vocês já estiverem lá com a gente, tudo bem? Então, isso tudo ocorre na Alemanha. Então, a maioria das pessoas ali, elas eram analfabetas, ok? Para piorar mais a situação, a Bíblia era escrita única e exclusivamente na língua latina. Era só no latim. E só quem tinha domínio do latim, só quem conhecia a Bíblia, que sabia ler em latim, eram as pessoas do clero, o padre, o bispo, até mesmo, segundo algumas informações, de algumas leituras, até mesmo diáconos, eles não tinham domínio do latim. Como eles não sabiam, como a maioria das pessoas não conheciam a Bíblia, não sabiam das leis divinas, só sabiam da boca dos padres, dos diáconos, dos bispos nas missas, e era um sacrilégio questionar
as falas dessas pessoas que eram consideradas pessoas santas também, pessoas sagradas, e quem atentasse, quem questionasse estes homens santos, estaria cometendo um sacrilégio. E quem ia querer cometer um pecado desse? Eles não iam querer, então eles não questionavam, simplesmente aceitavam. E quem tinha dinheiro, quem acreditava nisso e tinha dinheiro, simplesmente ia lá e comprava a sua indulgência, acreditando estar comprando a sua entrada no céu, acreditando estar comprando a vida eterna nos reinos dos céus, certo? Então isso aí é o quê? A venda das indulgências. O que eram as indulgências? Um documento produzido por membros da igreja que vendiam para as pessoas dizendo que era o quê? A salvação. Tá, eu acredito que tenha ficado muito bem claro aí para vocês o que era a venda das indulgências. E a simonia, Elton, o que seria isso? Muito simples de entender também. As simonias eram objetos que estes mesmos padres, enfim, estes mesmos membros do clero, ou seja, da Igreja Católica, eles pegavam estes objetos, levavam para o seio do povo, em praça, na entrada ou saída das missas, dos eventos cristãos católicos, e diziam que determinado objeto ele era um objeto sacro, um objeto santo. Muito simples de entender. Eles pegavam um caneco velho qualquer, e diziam que aquele caneco foi um dos canecos que Jesus bebeu na última ceia. Eles pegavam um pedaço de madeira qualquer e diziam que aquela madeira era o pedaço da madeira que foi da cruz que Jesus Cristo morreu. Ok? Eles pegavam um pedaço de pano branco qualquer e diziam que aquilo ali foi um pedaço herdado da mortalha, ou seja, do pano que cobriu o corpo de Jesus no Calvário, certo? Então eles pegavam esses objetos, pegavam outras coisas e diziam que era do tempo de Jesus Cristo, lá de Roma, quando Jesus Cristo era vivo, ou pertenceu a algum outro santo, e vendiam para as pessoas dizendo que aquilo ali ia curar, ia promover milagres na vida da pessoa, ia dar proteção, enfim. Eles pregavam estas coisas e, assim como as indulgências, eles iam questionar, os fiéis iam questionar quem estava vendendo? Claro que não, por quê? Repetindo, eles tinham medo de cair no sacrilégio, de atentar contra homens santos, homens da igreja, pessoas de Deus. Então eles não questionavam, ninguém tinha coragem de questionar. É aí que Martinho Lutero, observando tudo isso e sendo leitor da Bíblia, ele se questiona, mas meu Deus, isso não está escrito na Bíblia, isso não faz parte das leis que o Senhor deixou para a gente. Isso não pode. A igreja está atentando contra a sua fé, está usando as suas leis para se corromper, enganando as pessoas. E assim, Martinho Lutero ele passa a questionar a igreja católica. E aí, no ano de 1517, ele escreve uma tese considerada as 95 teses de Martinho Lutero, que ele vai pregar, como você pode ver na imagem bem abaixo aí, tem um homem de preto pregando um documento numa porta. Esse documento são as 95 teses de Martinho Lutero, que ele vai pregar na porta da catedral da igreja da cidade alemã de Wittenberg. Ou seja, esse documento aí são as 95 teses de Martinho Lutero em Wittenberg que ele escreve, que ele produz no ano de 1517, caracterizando, deixando de forma bem contundente ali a data da Reforma Protestante. Martinho Lutero ele vai escrever 95 pontos questionando a Igreja Católica e deixando bem claro o que é ter fé, o que leva à salvação, e que tudo aquilo ali que é praticado, como a venda das indulgências, venda de simonias e outras práticas pecaminosas do clero, não fazem parte das escrituras sagradas. E
Dois pontos que eu destaquei aí estão nas 95 teses de Martinho Lutero, que é, digamos assim, que o carro-chefe das 95 teses. Uma, ninguém vai chegar à salvação comprando indulgência. Ninguém vai chegar à salvação, ninguém vai receber milagre nenhum comprando simonia. As pessoas só vão chegar à salvação tendo fé. Ou seja, esse é o segundo ponto que eu coloquei aí logo abaixo das teses das 95 teses em Wittenberg. As pessoas só vão chegar à salvação pela fé. E como é que as pessoas vão chegar a ter essa fé? Como é que eles vão poder até mesmo questionar as pessoas da Igreja Católica? Simplesmente conhecendo a Bíblia. Então, para se chegar à salvação, segundo Martinho Lutero, ele deixa bem claro nas suas 95 teses que ele prega na Igreja de Wittenberg em 1517. Só se chega à salvação pela fé e conhecendo a Bíblia. Mas tu, menina, tu és um aluno atento. Tu prestaste muito bem atenção nessas explicações aqui. E você atentou ao momento que eu disse que a maioria das pessoas eram analfabetas. E para completar, a Bíblia era escrita em latim. Bem, com relação ao analfabetismo, Martinho Lutero não tem informações de como Martinho Lutero trabalhou muito isso aí, ok? Porém, em relação à Bíblia, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, facilitando com que as pessoas, aquelas que soubessem ler, pudessem ter contato direto e não mais através das falas nas missas ter contato com a Bíblia, certo? Então, ele é o primeiro homem, ele é o fundador do luteranismo. O luteranismo surge no ano de 1517, quando Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. É fundado o luteranismo e ele é também, logo depois, o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o alemão, certo? Então isso aí foi o quê? A Reforma Protestante de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, ele vai morrer lá em 1546, bem depois de ter feito a Reforma Protestante. Mas Elton, ele questionou a Igreja Católica. Ele não foi preso, ele não foi queimado na fogueira também? Não, ele não foi queimado na fogueira. Ele teve alguns desdobramentos, ele se aproximou de alguns reis, de alguns senhores feudais da época e conseguiu se salvar. Conseguiram salvar a pele dele e ele conseguiu dar continuidade em suas obras. Além de ter feito tudo isso, Martinho Lutero inspirou outros reformadores também. E um dos grandes reformadores da época, que Martinho Lutero vai inspirar, porém não vai fazer o mesmo que ele fez, mas vai dizer que a salvação é de outra forma, este homem é João Calvino, que ele nasce aí no ano de 509 e vive até o ano de 1564. Ele que é o fundador do calvinismo. João Calvino, Martinho Lutero, melhor dizendo, ele vai fazer a Reforma Protestante, como vocês observaram nas minhas falas, na hoje Alemanha. Já João Calvino, ele vai fazer a Reforma Protestante no que hoje nós conhecemos como a Suíça, certo? Então, João Calvino, ele tem inspiração em Martinho Lutero. Ele acredita também que a salvação vai ser feita pela fé, que se conhece a Bíblia. Só que para João Calvino, mais do que isso, algumas pessoas já têm a salvação através da predestinação. Ou seja, algumas pessoas já vêm predestinadas, já vem pré-estabelecida a sua salvação. Mas, Elton, quem é que estabelece essa salvação?
Quem determina isso? Quem é que escolhe quem já nasce salvo e quem já vai direto para o inferno, por mais que viva? Bem, isso aí logicamente que é, para João Calvino, Deus. Deus é quem determina o destino de cada ser humano na Terra, certo? Mas Elton, isso aí está certo? Bem, eu já estudei com vocês já estudaram que não cabe a gente dizer de determinada religião o que é certo ou o que é errado. Os credos religiosos são aquilo ali e pronto. Quem acredita, quem segue, tudo bem. Não está certo nem errado. É a crença daquela religião. É o dogma daquela religião. Não cabe aqui a gente fazer o juízo de valor. Nós já estudamos muito bem isso. Desde o ano passado a gente vem trabalhando estas questões. Tá certo? Enfim, não nos cabe dizer se é certo ou se é errado. O que nos interessa é entendermos a cabeça do fundador do calvinismo, João Calvino, que ele acreditava que Deus destinava já o futuro, já predestinava a vida de cada um. E dentro da predestinação, Deus dizia quem ia para os céus e quem ia para o inferno. E dentro de toda aquela filosofia ali que foi criada por João Calvino no seio da outra igreja que ele estava fundando, a igreja calvinista, para eles, as pessoas predestinadas à salvação eram as pessoas bem-sucedidas. Ou seja, nós estamos vivendo que período? Nós ainda estamos vivendo socialmente, dentro da cultura social do medievo, ou seja, tinha os senhores feudais ainda estávamos dentro da cultura dos feudos, onde quem comandava eram os senhores feudais e quem trabalhava eram os servos. Então aquelas pessoas mais bem-sucedidas, os nobres, eram para João Calvino e para os crentes, para os seguidores do calvinismo, eram estas pessoas as pessoas predestinadas a salvação. E aquelas pessoas que trabalhavam, que sofriam, acreditavam eles, é porque aquelas pessoas estavam pagando pecados de outras vidas. E aquelas pessoas estavam passando ali e iam para o inferno, certo? Mas muitas pessoas se questionavam e queriam saber qual era a sua predestinação. E passavam a questionar até mesmo membros do calvinismo. E aí João Calvino passa a pregar. Ele passa a dizer: a predestinação é um desígnio de Deus. O que é um desígnio? É um saber. É uma coisa que pertence única e exclusivamente a Deus. E um reles mortal, seja ele o predestinado ou não predestinado, não cabia a esse reles mortal, a este ser humano, a esta obra de Deus, saber do que passava na cabeça de Deus. Não cabia ao ser humano saber quem era predestinado ou não. Não sabia. Então, ao invés da pessoa estar preocupada com a sua predestinação, eles tinham que ocupar a sua cabeça com outras coisas. E aí, é nesse momento que surge, por exemplo, um ditado que diz até hoje: cabeça vazia, oficina do diabo. Então as pessoas tinham que ocupar a sua cabeça com o quê? Com o trabalho. E aí, com o trabalho que as pessoas poderiam saber se estavam ou não salvas. Como assim? Gente, é só vocês terem entendimento. Quem eram as pessoas que se pregavam ali, que estavam salvas, que eram as predestinadas? Eram as pessoas bem-sucedidas, ou seja, os senhores feudais. Muito embora não tivesse no sistema feudal, o sistema feudal bruto mesmo, aquele característico mesmo da Idade Média, não existia mobilidade social, entendo que nós estamos já num processo de transição. Nós não estamos mergulhados na Idade Média, nós já passamos pelo processo de transição, estamos na Idade Moderna. Porém, nós só carregamos aí, nós só observamos aí o quê? Uma cultura social da Idade Média, ou seja, a cultura feudal, a cultura social feudal, ok? E nesse momento, quem trabalha, a burguesia que trabalha e as pessoas que trabalham para a burguesia
nas navegações, no comércio na cidade, essas pessoas já prosperam e vai surgindo aí o quê? As classes sociais, certo? Então essas pessoas aí já estão vivendo o quê? Uma mobilidade social, uma pequena mobilidade social já se observa nesse momento. Então quando as pessoas começavam a trabalhar, quando elas começavam a prosperar, segundo a pregação de João Calvino, quem trabalhava, quem era que estava salvo, eram aquelas pessoas bem-sucedidas. E as pessoas que trabalhavam já demonstravam estar bem-sucedidas. E logo eles passavam a acreditar que eles eram predestinados. Então, a salvação vinha pelo trabalho. As pessoas começavam a trabalhar e acreditar que elas eram pessoas predestinadas, designadas por Deus a chegar à salvação. Ou seja, para João Calvino, quem chegava à salvação? Como se chegava à salvação? Através da predestinação de Deus. E como chegava essa salvação? Através do trabalho. E aí, dentro de toda essa pregação, uma classe, a classe emergente, a classe que surge nos burgos daquele momento, vai se beneficiar de toda essa filosofia, de toda essa prática calvinista. Por quê? Ao contrário da Igreja Católica que pregava contra a usura, o que é a usura? O lucro. A burguesia não vai bater com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é contra a usura, ou seja, o lucro. E quem é que vai trabalhar com o lucro, com prosperidade de lucro, de prosperidade, de trabalho, com a força do trabalho é João Calvino, o calvinismo, ou seja, o protestantismo. Logo, a burguesia ela vai ter uma aproximação, vai ter uma relação de trabalho muito melhor com o protestantismo. Com o protestantismo de João Calvino, que vai sair da Suíça e vai para outros lugares. Lugares estes que eu vou já dizer quais são e quais nomes nestes lugares tiveram a filosofia de João Calvino. Certo? Então, a burguesia que vive do trabalho, a burguesia que só se sustenta com o trabalho, vai se sustentar, vai se apegar, digamos assim, vai abraçar a causa calvinista, que diz que só se chega à salvação pelo trabalho, ok? E aí, as ideias, a filosofia de João Calvino atravessa as fronteiras da Suíça e chega em países como a Escócia. Na Escócia, o calvinismo vai ter um outro nome, inclusive de uma igreja que alguns de vocês, eu acredito até que frequente, se não frequente, já tenham ouvido falar. Na Escócia, o calvinismo vai ser chamado de presbiterianismo. Isso mesmo. A igreja presbiteriana, que inclusive tem algumas ao nosso redor aqui em Ananindeua, em Belém, enfim, no Pará, no Brasil, a igreja presbiteriana surge, vai ganhar este nome na Escócia, ok? Além da Escócia, o calvinismo vai chegar também na França. E na França, os calvinistas vão ser chamados de huguenotes, ok? Na França, eles vão ser chamados de huguenotes. O protestantismo de João Calvino, além de passar por Escócia, França, vai chegar também a um país que eu vou precisar muito, muito dessa informação de vocês, principalmente ano que vem, quando eu estudar com vocês, quando eu ensinar para vocês, quando vocês se debruçarem sobre a Revolução Inglesa, certo? A reforma protestante de João Calvino vai chegar na Inglaterra com o nome de puritanismo. Ok? Puritanismo é como os praticantes do calvinismo vão ser o nome da prática calvinista na Inglaterra. Quem pratica o puritanismo na Inglaterra é denominado de puritanos, certo? E são estes puritanos, muitos desses puritanos, não todos, que mais tarde também vai atravessar o Oceano Atlântico e vai chegar ao que hoje são os Estados Unidos. Tá certo? Tudo bem? Então, para vocês verem aí, Martinho Lutero, João Calvino, eles vão mexer e muito, muito
com as estruturas do catolicismo. Para vocês verem aí, tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, eles não vão dizer em nenhum momento que se chega à fé utilizando, comprando aqueles objetos ou praticando os sacramentos católicos. E quais são os sacramentos católicos? Bem, algumas pessoas dizem que são 7. Eu conheço 5, certo? Peço desculpa aí se estiver realmente faltando 2. Os principais que eu conheço, os 5, são os sacramentos católicos. Primeiro, o batismo, depois a primeira comunhão, depois a crisma, casamento e o último, quando morre, a extrema unção. A extrema unção, certo? São estes 5 que eu conheço. Alguns colegas da história falam, alguns escritores, alguns historiadores tratam de 7, certo? Vamos trabalhar com estes 5 aqui. A Igreja Católica, ela prega estes 5 sacramentos. Eles dizem que quem é católico praticante, precisa ter vivido estes 5 sacramentos que eu vou repetir. O batismo, a pessoa precisa ser batizada ali quando é criança, ter feito a primeira comunhão, que eu acredito que vocês no 7º ano, alguns de vocês estejam estudando lá o catecismo para irem trabalhando, se preparando psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente, para quê? Para irem lá receber a primeira Eucaristia. E depois disso, quando estiver ali com mais idade, para fazer a crisma. Depois fazer o casamento e, por último, a extrema-unção, que é quando a pessoa, quando morre e ali sob o corpo, o padre vai encomendar a alma ali junto aos céus. Então são estes os sacramentos da Igreja Católica, que ela pregava que, além ali das vendas, que era uma forma de corrupção, com todo respeito falando do catolicismo, hoje eu estou tratando da história, o que a história conta, tá certo? Não estou falando mal do catolicismo, não estou denegrindo a imagem do catolicismo, eu só estou passando para vocês o que a história consagrou, o que foi fato no passado, certo? E aí nem eu, nem nenhum historiador, nem você, nem ninguém tem culpa desse passado, tá bom? Então, a Igreja Católica, ela acreditava que se chegava através da salvação, através destes 5 sacramentos, tá certo? Então, João Calvino e Martinho Lutero, eles vão cortar isso dos fiéis. Eles vão dizer que não, isso aí não existe, isso aí sequer está escrito na Bíblia, segundo João Calvino, segundo Martinho Lutero, segundo os questionadores da Igreja Católica. Então eles vão eliminar isso aí. Por exemplo, Martinho Lutero vai chegar com as 95 teses e dizer que não precisa nada disso, basta ter fé e acreditar na Bíblia. João Calvino vai dizer que a salvação já é predestinada, como você sabe, prosperando, trabalhando, ok? Então, observe que eles mexem com a estrutura filosófica, com a estrutura prática da Igreja Católica. E, gente, por onde o protestantismo vai passando, eles vão levando muita gente. Ou seja, o catolicismo vai perder muitos fiéis nesse momento. Muitos fiéis vão abdicar do catolicismo e se converter ao protestantismo, seja de Martinho Lutero na Alemanha, seja de João Calvino na Suíça, ou por onde ele for passando, como os países que eu citei e denominei para vocês. Tá certo? Mas aí, Elton, a Igreja Católica não vai reagir a isso? A Igreja Católica vai ficar observando isso e não vai fazer nada? Vai, gente. Vai. Isso aí é chamado, a reação da Igreja Católica é chamada de a Contra-Reforma, o que nós podemos ler aí no nosso slide. E a Contra-Reforma, ela tem data, aliás, uma longa data de passagem para ter acontecido. Vai ocorrer numa cidade italiana, na cidade de Trento, no chamado Concílio de Trento, que começa no ano de 1545, mas só vai terminar lá no ano de 1563. Mas, Elton, que de acha essa reunião durou todo esse tempo? O que eles estavam fazendo? É porque ela foi gente, o concílio, ele demora dias, meses,
para se tomar uma decisão, certo? Para se redigir o que vai ser determinado pela Igreja Católica. Além de ter todo esse trabalho de produção, ideias e tudo mais, teve uma guerra que interrompeu o concílio e ele só foi retomado anos depois dessa guerra, fazendo com que o Concílio de Trento tivesse a sua conclusão apenas no ano de 1563. Então, Elton, mas o que foi que ficou determinado no Concílio de Trento? O que foi a Contra-Reforma? O que foi que a Igreja Católica fez para lutar contra João Calvino, contra Martinho Lutero? Observem aí nesse outro slide. No Concílio de Trento vai ficar definido que a salvação depende das boas obras. Aquele pensamento que ainda se tem, se você for uma boa pessoa, ajudar os pobres, ajudar quem necessita, fazer as doações e tal, ajudar, enfim, fazer boas obras, você vai chegar à salvação. Gente, o João Calvino e o Martinho Lutero, principalmente o Martinho Lutero nas 95 teses, em uma das teses dele, dentre as 95, ele vai questionar o poder do Papa. Para a Igreja Católica, o Papa ele é o segmento de Deus, ele é aquela pedra inicial. Segundo a Igreja Católica, o primeiro Papa foi Pedro, quando em uma passagem da Bíblia Católica, tem lá, está escrito lá, não sei dizer bem o livro para vocês, desculpem minha ignorância, mas de um dos evangelhos está dizendo que Deus conversou com Pedro e ele diz: de ti eu faço pedra, que era a primeira pedra, o primeiro tijolo da Igreja Católica. Isso aí é o pensamento da Igreja Católica. As igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas até hoje, não creem nisso. Pedro, que foi um apóstolo, ele simplesmente é só mais um apóstolo que levou o nome, a palavra de Deus, o evangelho, para outros lugares depois da morte de Jesus Cristo. Para a Igreja Católica, Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. E todos os papas até hoje, como o Papa de hoje, ele é para a Igreja Católica, ele é o segmento de Pedro na Terra, certo? Então, o poder do Papa para a Igreja Católica, ele sempre foi de um grande poder. A palavra do Papa sempre teve poder para a Igreja Católica. O Martinho Lutero negou isso. João Calvino, idem, ou seja, também. Eles não aceitam o poder do Papa. Para os protestantes, o Papa não é nada de segmento de Pedro na Terra. Não tem nada a ver, ele é só o chefe da Igreja Católica e pronto, que só manda na Igreja Católica, só determina as coisas na Igreja Católica, não no cristianismo no todo, ou seja, não manda em nada nas igrejas protestantes, certo? No Concílio de Trento, o Concílio de Trento vai reafirmar o poder papal. O Papa é sim o segmento de Pedro na Terra, certo? Além disso, a fonte de fé é a Bíblia, lida nas igrejas e não lida pelos fiéis, certo? E tinha, além desses pontos iniciais, desses 3 pontos aí, tinha a Eucaristia, que era o quê? Com o pão e o vinho, que significa o quê? O pão significa a carne de Deus e o vinho, o sangue de Deus. Coisas que nós vemos até hoje nas falas, nas missas, dentro das igrejas católicas. Tudo bem? Então isso aí fica determinado ainda no Concílio de Trento. E é determinado aí o Tribunal do Santo Ofício. Gente, o Tribunal do Santo Ofício, ele já existia antes do Concílio de Trento. O Tribunal do Santo Ofício, ele já existira para analisar, para julgar, para avaliar as condutas internas do catolicismo, certo? Só que agora, com o Concílio de Trento, o Tribunal do Santo Ofício vai ser um tribunal para julgar todo e qualquer herege que atentar contra a fé
católica. Quem atentasse qualquer lugar onde a igreja tivesse influência, quem cometesse sacrilégio contra a igreja, quem fizesse qualquer coisa que desagradasse a igreja, a fé católica, não estou dizendo cristã, protestante, mas é católica, ia pagar. E é com esse Tribunal do Santo Ofício que muitas pessoas, a partir dali, passando por alguns séculos depois, vão morrer na fogueira, certo? Ok? Além do Tribunal do Santo Ofício e desses outros pontos aí, vai surgir ali mais uma companhia, como é que eu posso dizer para vocês? Mais uma ordem religiosa, é a Companhia de Jesus, os jesuítas. Essa companhia, no Concílio de Trento, também vai ser fundada por um homem chamado Inácio de Loyola. Essa companhia vai ser responsável por viajar por muitos lugares, inclusive chegar aqui no Brasil, chegar aqui no Pará, chegar na Ilha do Marajó com os jesuítas. Para quê? Para catequizar novos fiéis, para angariar, ganhar novos fiéis que a Igreja Católica estava perdendo naquele momento. Para quê? Para a reforma protestante. É aí que eles vêm para cá nas embarcações de portugueses, espanhóis, vão chegar aqui no Brasil, logicamente nas embarcações de portugueses. E aqui eles vão promover o processo de catequização dos gentis. Que gentis, Elton? Ou seja, dos indígenas, certo? Mas isso aí é todo um outro estudo que a gente pode ver em um estudo de Amazônia, de Pará e tudo mais, certo? Os jesuítas vão chegar até mesmo à Ilha do Marajó. Quem vai ali por Joanes e vê ainda as ruínas ali que tem lá na praia de Joanes, aquilo ali era uma igreja e ali foi um centro de catequização dos jesuítas, tá certo? Então, quem foi que chegou ali? Os jesuítas, com a Companhia de Jesus fundada por Inácio de Loyola, determinado no Concílio de Trento. Além disso aí, ficou determinado uma lista de livros que ia ser proibida pela Igreja Católica, iam ser proibidos de ser lidos no seio de qualquer povo onde a Igreja Católica dominava. Estes livros eram os chamados Index, o índice dos livros proibidos, certo? Então, todo isso aí, o Index, a Companhia de Jesus, Tribunal do Santo Ofício, a Eucaristia com o povo, com o pão e o vinho, significando o corpo e o sangue de Cristo, a fonte da fé com a Bíblia lida somente nas igrejas, o poder papal, a salvação dependendo das grandes obras, tudo isso aí foi uma definição do Concílio de Trento, caracterizando, afirmando que a contra-reforma, a reação da Igreja Católica contra todo aquele, digamos assim, aquela palavra que eu sempre uso aí com vocês em sala de aula, todo aquele estardalhaço que a reforma protestante causou nas bases da Igreja Católica, fazendo surgir assim uma igreja, um credo paralelo com o catolicismo dentro do universo do cristianismo, certo? Então tudo isso aí, meninos, meninas, você também, pai, mãe que está ouvindo, assistindo aí com seu filho, com sua filha essa videoaula, isso aí foram na Idade Moderna, no século XV, as reformas protestantes. Tá ok, gente? Espero que tenha sido bastante frutífero para vocês toda essa explicação, todos esses slides. E a gente dá por encerrada aqui mais uma de nossas videoaulas. Valeu, gente. Valeu.